A paz de Cristo a todos. Por gentileza, abra a sua Bíblia. No segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 7. Enquanto você procura o texto sagrado, deixa eu fazer as minhas considerações, que sempre as faço. Louvar a Deus por mais uma vez me conceder esse privilégio, que é pregar a sua palavra. Obrigado, pastor Odilto. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Você encontrou? Amém? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Eu também quero ler a parte A do versículo 8, que diz: portanto desci para livrá-lo. Queridos, para que a gente venha entender o que está acontecendo no capítulo 3 do livro do Êxodo, a gente precisa traçar uma linha no tempo e voltarmos exatamente no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Deus chama um homem por nome de Abraão, ele faz promessas. E uma dessas promessas é que ele seria pai de povos, pai de multidões. Mas Sara, ela era estéril, e havia um agravante. Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que ambos já estavam com os membros amortecidos. Não só Sara era estéril, mas Abraão também não podia ser pai. Mas no capítulo 21 do Gênesis, a promessa se cumpre, Isaac nasce, porque aquilo que Deus promete, ele cumpre. No capítulo 25 do Gênesis, agora Isaac tem 2 filhos, e um desses filhos se chama Jacó. Jacó tem 12 filhos, e um deles, a história é contada, é relatada em Gênesis 37. Você conhece bem a história de José. José é vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos. Ele é colocado numa cova, vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar, depois na prisão de Faraó, e ele vai reinar ao lado de Faraó, se torna o grande vizir do Egito, o governador do Egito. E agora, cerca de 20 anos se passam, e José se revela aos seus irmãos no Egito, e os irmãos de José chegam a Jacó, pai deles, e diz: pai, a gente precisa contar uma história para o senhor. Qual é a história? José é vivo e é regente de toda a terra do Egito. E a Bíblia diz que Jacó não acreditou, porque tem notícia que quando chega, você não vai acreditar, de tão extraordinária que vai ser. Agora, no capítulo 45, José manda buscar a sua família de Canaã, seu pai, seus irmãos, sobrinhos, e sobe aquela turma toda. E eles vão morar no delta do Nilo, na terra de Gósen, a região mais fértil de todo o Egito. E ali eles se multiplicam. Se multiplicam tanto que em número se tornam maiores do que os egípcios. E agora uma nova dinastia assume o trono do Egito, os Hicsos. E esse novo faraó de uma nova dinastia não conheceu a José, não conhecia a história de José. E ele começa a oprimir o povo, ele começa a escravizar o povo. A Bíblia fala não só, porque às vezes a gente pensa que a escravidão foi apenas o fato deles pegarem palha e barro para fazerem tijolos. Sim, legal. Mas, Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, o Senhor diz: eu vos arranquei da fornalha de ferro do Egito. Ou seja, eu tirei vocês de um lugar em que vocês fundiam o metal, num calor em que vocês morriam queimados. Eu vos arranquei da fornalha de ferro do Egito. Mas não só isso, se a arqueologia estiver correta, e Ramsés for o faraó do Êxodo, eles também trabalharam em muitas construções, monumentos, em honra
de Ramsés e dos seus deuses. O povo estava escravizado. Mas a Bíblia diz que o povo começa a clamar a Deus. O povo começa a orar. Clamor é uma oração urgente. E o povo começa a clamar. E no capítulo 3 do Êxodo, Deus chama Moisés, tem um encontro com Moisés. Vocês sabem bem a história. Lá no Horebe, a sarça que ardia. Quando Deus chama Moisés para uma conversa, o Senhor diz a ele: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor e eu tenho conhecido as suas dores. Deus diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Talvez você entrou hoje aqui se questionando, pensativo, duvidoso. E você tem dito assim: Deus, será que tu não tens visto o que eu estou passando? Deus manda te dizer: eu tenho visto. Mas Deus não vê de qualquer maneira. Ele vê atentamente a cada detalhe. Deus viu a humilhação que você passou. Deus viu quando você foi surpreendido com esse diagnóstico médico. Deus viu o dia que você teve hoje. Deus manda te dizer: eu não apenas vi, mas eu vi atentamente cada detalhe. Nada está desapercebido aos olhos de Deus. Ele está atento a tudo o que está acontecendo na sua vida. Ele diz: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo atentamente. Deus tem visto a tua aflição. Segundo, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Irmãos, às vezes parece que o céu é de bronze. Parece que nosso queixo é de concreto, a língua de ferro. Parece que a oração bate no teto e volta. E você diz assim: Deus, será que tu não me ouviu? Não é possível, tu não está me ouvindo. Quanto mais eu oro por esse garoto, pior ele fica. Quanto mais eu oro por esse casamento, as coisas mais dizendo: Deus, tu não estás me ouvindo. Deus manda te dizer: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Quem sabe foi no carro hoje, você vindo para cá, no ônibus, a pé, de bicicleta, eu não sei. Quem sabe foi hoje lá você fazendo comida no seu fogão, lavando a sua roupa, e você falou com Deus, esboçou um assunto com Deus. Deus manda te dizer: diga à igreja que eu ouvi o clamor da minha igreja. A sua oração não bateu no teto e voltou. Não, pastor, ela atravessou o teto, a atmosfera, estratosfera, primeiro céu, segundo céu, e chegou até o trono de Deus. Deus ouviu o teu clamor, mãe. Deus ouviu o teu clamor, pai. Deus ouviu a tua oração. Mas não só isso. Ele diz: eu tenho conhecido as dores do meu povo. Ele diz: eu vi a aflição, eu ouvi o clamor e conheço as dores. Deus vê, Deus ouve e Deus sabe. Deus sabe aonde o teu calo aperta. Deus sabe os teus problemas. Deus sabe as tuas dificuldades. Deus sabe o que você passou hoje no trabalho. Deus sabe tudo o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe. Eu quero falar contigo sobre 4 coisas que Deus vai fazer na sua vida. Não, esse amém foi fraco. Eu quero falar sobre 4 coisas que Deus vai fazer na sua vida. Mas vai começar pelo teu clamor. Irmãos, existe um mistério no clamor. Existe algo escondido na oração. Quando o povo começou a clamar, o versículo 8 diz que Deus desceu para livrar o seu povo. Moisés, eu ouvi, eu fiquei sabendo de tudo, e tem mais: eu vou descer para livrar
o meu povo. Deus viu, Deus ouviu, Deus sabe. E agora, pastor, ele vai tomar uma decisão. Ele vai descer nesse negócio, ele vai descer no teu casamento, vai descer na tua família, vai descer na tua afronta, ele vai descer para decidir. Mas existe algo que você precisa fazer: o clamor. Irmãos, o clamor é algo tão extraordinário, que o capítulo 38 do livro de Isaías, diz que o Senhor fala ao profeta Isaías: vá até o rei Ezequias, e diga a ele o que eu vou te mandar. Fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Tá bom, Deus, eu vou lá. E o profeta entrega o recado: olha, Deus mandou você colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer. É isso? É. Ele poderia ter aceitado a sentença, sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que o rei foi clamar ao Senhor. Ele colocou a cara na parede e começou a orar: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. Senhor, eu tenho buscado a Tua face. Tenha misericórdia de mim. Deus visita o profeta e diz: volta. Volta porque eu entreguei tudo. Eu tenho uma outra palavra. Diga a Ezequias que eu estou acrescentando a ele 15 anos de vida. Pastor, aonde o Senhor quer chegar? Eu te explico. Se Deus mudou pelo clamor, pela oração, Ele mudou aquilo que Ele disse, Ele não vai mudar aquilo que o médico disse? Se Deus mudou o seu próprio decreto, Ele não vai mudar o decreto dos homens? Se Deus mudou aquilo que Ele determinou, pelo poder da tua oração, Ele não vai mudar aquilo que os homens determinaram sobre a sua vida? O teu clamor tem um poder de mover os céus. O teu clamor tem um poder de abrir portas. A oração é a chave que abre portas. A oração, ela é a alavanca que move a mão de Deus. A oração traz Deus para a terra. A oração traz o céu para a terra. Atos capítulo 12 diz que o apóstolo Pedro estava preso. A sentença era a morte. E a igreja começou a orar: Senhor, solta o nosso pastor, abre a porta dessa prisão, Senhor, libera Pedro. E eu ainda sou de um tempo que acredito piamente que quando a igreja ora, alguma coisa acontece. A Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 12 de Atos que Deus envia o anjo, e o anjo abre a porta para Pedro. O anjo abriu a porta, mas quem trouxe o anjo? Foi a oração da igreja. A oração traz anjo, pastor. A oração traz anjo. A oração muda a sentença. A nossa oração hoje tem um poder de mudar, e nós vamos orar daqui a pouco. A nossa oração hoje tem poder de mudar decretos. A oração hoje tem poder de mudar sentença. Sentença que foi proferida sobre a tua vida. Sentença de um diagnóstico. Sentença de um homem violento. Sentença de alguém que se levantou contra a tua vida com ameaça. A nossa oração hoje, o nosso clamor tem o poder de desfazer este laço. Atos capítulo 16 diz que Paulo e Silas estavam presos injustamente. Crime, pregar o evangelho. Foram açoitados com açoite romano, jogados num cárcere inferior, presos sobre as suas próprias fezes e urinas. E a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a murmurar. Foi isso? Por volta da meia-noite eles começaram a orar e a cantar. A orar e a cantar. E Deus enviou um terremoto. Irmãos, Atos 16, o que me deixa perplexo ali não é o fato do terremoto ter aberto a porta da prisão em que Paulo e Silas estavam. Mas o texto diz que quando veio o terremoto e abriram-se todas as portas. Qual é a revelação para a tua vida? Depois desse terremoto, depois desse problema, depois dessa dificuldade, se prepare, porque Deus vai abrir todas. Deus vai abrir todas. A primeira coisa que o clamor de Israel trouxe
livramento para as famílias, livramento dentro da casa deles. E foi assim que aconteceu. Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano. Às vezes a gente pensa assim que teu problema é tão difícil, mas tão difícil que Jeová está no céu assim: ai Jesus, como é que eu vou resolver o problema da Maria? Como é que eu vou resolver o problema do João? Chama a Trindade, vamos... Não. Ele tem um plano para a sua vida. Deus diz a Moisés: Moisés, vocês vão fazer um ato aqui, vocês vão celebrar a Páscoa. Vão pegar ervas amargas, pães sem fermento, pães asmos, vão assar um cordeiro para cada família. E o sangue desse cordeiro vocês vão derramar numa bacia. E vocês vão pegar uma planta, o hisopo, que é uma planta de fácil absorção, líquida. E vocês vão molhar essa planta no sangue da bacia e vão aspergir na verga da porta e nos umbrais. Faz de conta que aqui tem uma porta. Vocês vão aspergir na verga e nos umbrais da porta. E vai vir a última praga, Moisés. O destruidor vai vir. E a casa que não tiver a marca do sangue, todo primogênito vai morrer. E eu vou matar todo primogênito. Desde o filho de Faraó até o filho do egípcio que estiver preso. Todos vão morrer. Mas a marca, a casa que tiver a marca do sangue, o destruidor não vai poder entrar. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida, e a primeira coisa que vai acontecer na sua vida, o que é, pastor? O destruidor não vai poder entrar. Porque Deus hoje está trazendo livramento para dentro da tua casa. Deus hoje está trazendo livramento para dentro da tua família. Descansa o teu coração, pai, descansa o teu coração. Por quê, pastor? Porque a tua casa tem a marca do sangue, mas não sangue de bode, não sangue de cordeiro, mas o sangue do unigênito Filho de Deus. Não se preocupe, o sangue de Jesus está sobre esse filho, o sangue de Jesus está sobre esta filha, o sangue de Jesus está sobre esse homem, sobre esta mulher, o sangue está naquela casa, o sangue está naqueles cômodos. O diabo não vai poder fazer arruaça, o destruidor não vai entrar, porque a tua família está debaixo do sangue. Muitos aqui conheciam o pastor Roberto, que dirigiu o culto aqui de segunda-feira à tarde, com os criados todos juntos, em oração, orávamos juntos. Todos nós somos pastores, até o Odilto frequentava, quando menino lá, as orações na casa do Daniel. Escute isso. O pai do Roberto não gostava dele e jurou ele de morte. Matar o próprio filho. Irmãos, eu morava no quarto andar e o Roberto no segundo andar. A dona Leia, a mãe do Roberto, me disse: aquela mulher, a vida dela era oração, visitar os presos no presídio e no hospital visitar os doentes. A vida dessa mulher era isso, oração e visita. E ela me disse na época: Alfredinho na época, né? Hoje já estava. Ela disse: Alfredo, eu acordei de madrugada para ir ao banheiro. E Edson saiu do quarto do Roberto com um porrete na mão. E quando ele me olhou, ele disse assim: Leia, eu não toquei nele. Eu não fiz nada com ele. Eu não encostei um dedo nele, Leia. Quando eu entrei no quarto, ele já estava todo ensanguentado. Mas não fui eu. E ela disse: Alfredo, eu corri dentro do quarto, acendi a luz e fui procurar sangue. E quando eu olhei para o Roberto, ele coberto com o lençol, e eu não vi sangue. E eu levantei o lençol e também não vi sangue. Que sangue era aquele? Que sangue era aquele? Era o sangue de Jesus que estava sobre a vida dele. Não se importa, irmãos, nós temos uma arma poderosa que falamos pouco sobre ela, pregamos pouco sobre ela. É o sangue de Jesus. A tua oração vai ser essa hoje: Senhor, cobre meu filho com teu sangue, cobre a minha filha com teu sangue, cobre a minha casa com teu sangue. Haverá livramento lá na tua família, porque ela está debaixo do sangue de Jesus. Irmãos, eu era bem novo. Não era pastor ainda, mas já pregava.
E eu me lembro, e essas coisas só acontecem com a gente meia-noite, 1h da manhã. E a campainha tocou, não era interfone, era janelofone. Tocava e você tinha que chegar na janela para olhar. E era um amigo de infância, me chamou, disse, o que foi, Washington? Já estava na cama. Ele disse, cara, eu preciso te falar uma coisa. Falei, o que foi? Então, cara, a gente foi no cemitério hoje, no enterro de um conhecido nosso, e a minha cunhada caiu lá no chão, e ela ficou como morta. E depois de muito tempo conseguimos levá-la para casa. Ela melhorou, mas agora ela está em casa, e ela está como morta de novo. Os olhos não se mexem, os cílios não se mexem, parece que não tem batimento cardíaco, ninguém consegue dormir, a gente já tentou de tudo. E eu lembrei que você é crente. Pastor, eu lembro dos crentes nessa hora. E eu falei, vamos lá, Jesus vem na minha frente. Eu não tinha experiência, porque essas coisas você não aprende em seminário, em livro, né? Não tem, são coisas que Jesus vem comigo. Já fez essa oração? Jesus vem comigo? Eu cheguei lá, eu não esqueço essa cena até hoje. Ela era loira, dos olhos verdes, toda de branco, deitada, um defunto. E todo mundo naquela casa me olhando. E eu falei, vou fazer o quê, Jesus? Mas a gente é novo, né? Não tinha muita experiência, nada. Aí, pastor Odilton, veio aquilo no meu ouvido assim. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Comecei a cantar, pelo sangue. Começou a se entortar. Eu falei, pelo sangue. Eu disse, há poder no sangue. Em nome de Jesus, solta ela. Em nome de Jesus, deixa ela. Aquela mulher levantou, aceitou Jesus como Salvador. O Washington aceitou Jesus. O marido dela aceitou Jesus. A família toda aceitou Jesus. E todo mundo foi dormir em paz. Sai daqui hoje e vai dormir em paz. Porque tem livramento para a tua família. Ela está debaixo do sangue. A segunda coisa que o clamor trouxe, capítulo 12, versículo 35 e 36. O clamor trouxe prosperidade. Ou você acredita e pega, ou você duvida e larga. O povo ficou como escravo centenas de anos, mas Deus decidiu, vocês vão sair daqui recompensados. Porque depois de tanta luta, meu irmão, Jeová faz valer a pena. Descansa o teu coração, porque depois disso tudo aí, ele vai fazer valer a pena. O versículo 35 e 36 do capítulo 12 do Êxodo diz que eles saíram com ouro, prata e vestes. Ouro, prata e vestes. Mas como é que eles vão sair com ouro, prata e vestes? Não. Quem te oprime, quem te escraviza, vai te dar ouro? Vai te dar prata? Então como é que acontecia isso? Simplesmente foi assim. A Bíblia diz que Deus colocou graça no coração dos egípcios, que estes pediam e eles lhe davam. É simples assim. Falei, Jesus, desse jeito eu fui ler de novo. Deus colocou graça no coração dos egípcios, nos olhos dos egípcios, que pedindo estes, eles lhe davam ouro, prata e vestes. Sabe o que eu achei interessante? É que quem move o coração das pessoas é Deus. A Bíblia diz que Ele inclina o coração do rei. O coração dos homens está na mão dEle. Pastor, o que você está querendo dizer? É isso que você está entendendo. Naquela repartição, naquele trabalho, naquela vizinhança. Esse cara é ruim. Esse cara é perverso. E esse aí não pode nem falar com ele. Esse aí não faz favor por ninguém. Mas para você, vai fazer.
Irmãos, essa aqui é a noite profética, eu estou liberando palavra profética. Ou você crê, ou você não crê. Deus vai que você vai dar testemunho aqui na quinta-feira da vitória. Deus vai colocar graça no coração de gente. Deus vai colocar graça aos olhos dessas pessoas em teu favor. Mas ninguém consegue, mas você vai conseguir. Mas ninguém tem, mas você vai ter. Deus vai mover o coração dessas pessoas em teu favor. Vai colocar graça e você vai receber. Ouro, prata e vestes. Deixa eu contar uma experiência particular da minha infância que me traumatizava. Eu sou de uma época em que só ganhava roupa dos pais no Natal. E, pelo jeito... Aí o boleto da impecável Maremansa, que meu pai pagava até dezembro do outro ano. E aí se abria novamente o crédito. E eu sempre fui gordinho, irmão, né? E aí na outra semana eu já estava rasgando a roupa. Minha mãe costurava, pastor Adilton. Aí rasgava de novo. Ela costurava em cima do que estava rasgado e costurado. Tu lembra da Havaiana com grampo? Teve a irmã que fez assim. A com prego? Exatamente. E às vezes, irmão, aí rasgava aqui, rasgava lá, remendava lá, e a gente novo, às vezes, ia conversar com a menina novinha, né, e tal. E aí, com vergonha, tapava o remendo aqui, tapava outro remendo aqui, estava ficando assim, todo remendado. E um amigo meu chamado Magno, né, ele me disse assim: Alfredo, o meu primo tem mais ou menos o teu corpo. E eu peguei umas roupas lá com ele que ele não usa mais. Trouxe um saco de lixo preto. Esse saco de lixo preto eu abri, aquele saco, botei aquelas roupas assim, mão amassada, e eu falei: Jesus, imagine isso aqui passado, vai ficar bacana. Por que eu estou falando isso para você? Creia naquilo que Deus te prometeu. Pode se passar 30 anos, você vai esquecer humanamente aquilo que Jesus te prometeu, mas quando se cumprir, o Espírito Santo vai te trazer a memória. Porque Jesus precisa ser glorificado. Então o Espírito Santo vai te lembrar. Muitos anos se passaram. E eu estava em uma loja de conveniência, numa loja de roupa. Vou fazer propaganda aqui. A Zara. Eu estava em Madrid, na Espanha, fazendo compras. Eu senti um espírito de inveja que entrou ali. Foi na galeria, rodou, mas ele saiu por lá. Foi embora. Eu estava em Madrid com a família, fazendo compras. E depois o Espírito Santo me lembrou. Lembra das roupas rasgadas? Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Já que eu comecei, eu vou terminar. Vou entregar tudo. Hoje tem nome bonito, né, irmão? Déficit de atenção, dislexia. Tem tanta coisa, né? Bonita. Na minha época, você era burro ou inteligente. E adivinha o que eu era? Era burro. Eu tinha dificuldade, rapaz, com as coisas, né? Com os números. Regras básicas da matemática, coisas que eu pensava que era um tombo que eu tinha tomado quando era criança. Irmão, né? Eu fui curado de um trauma que meu pai me levou na empresa dele para fazer uma prova para eu trabalhar lá. E aí eu acordei com meu pai brigando com a minha mãe. E ele dizia assim: ele não acertou uma questão. Aquilo me traumatizou. E aí, irmãos, eu ia para a oração. E os vasos diziam assim: eis que eu te usarei na minha palavra, como pregador na minha casa. E Deus falava assim: Jesus, eu acho que tinha um cara do meu lado, o vaso errou, era para entregar para o outro. Não era comigo.
Você está olhando para o improvável. Você está olhando para aqueles absurdos de Deus. Aí, tem vezes que a secretária do pastor Silas, a Cristiane, me liga. Aí a secretária do pastor Silas diz assim: pastor Alfredo, pastor Silas está perguntando se o senhor tem agenda para tal dia. Eu digo, eu vou ver aqui na minha agenda. E hoje eu estou na quinta-feira da vitória. Salmo 118, versículo 23, o Senhor fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Para de olhar para a tua limitação, para de olhar para dentro de você, para com esse negócio que não pode, que não dá. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A terceira coisa que o clamor trouxe. Você crê? Só meia dúzia, eu vou profetizar para meia dúzia. Você crê? O Salmo 105, versículo 37 diz assim, preste atenção nisso, redobre a sua atenção. E dentre todos aqueles que saíram da terra do Egito, não havia um doente sequer entre eles. Vamos fazer uma conta básica aqui. Você já sabe que eu não sou muito bom, né? Então você vai me ajudar. A Bíblia conta 600 mil homens de pé, porque ela não contava crianças e nem mulheres. Não é isso, meu professor Gilson? Correto? Então você coloca uma esposa e um filho aí. 1.800.000. Cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E não havia um único doente entre eles. O clamor do povo trouxe saúde para eles. Irmãos, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual foi o diagnóstico médico, mas isso pode ser anulado. Essa sepultura pode ser fechada. A morte está cancelada na tua casa. Eu declaro saúde sobre a sua vida, saúde sobre a sua casa, saúde nos teus ossos, tendões, nervos, aparelho digestivo, estômago, rins, pulmão. Recebe essa palavra, cérebro, olhos, em nome de Jesus. Tumor, caroço, você está repreendido do nosso meio. Receba a saúde. O teu clamor tem o poder de trazer saúde. Louvado seja o nome do Senhor. E a última coisa que o clamor trouxe, Êxodo capítulo 12, versículo 11, diz, escute isso, a última coisa. Deus disse assim, Moisés, o povo vai ter que estar vestido e cingido, com um cajado nas mãos. Vocês vão partir de Ramsés, em direção a Sucote, vão entrar em Etã, a entrada do deserto, e vão para a terra prometida. Vestidos. Repita após mim, vestidos. Cajado na mão. Sapato nos pés. Tem uma coisa aqui que não está batendo. O que, pastor? Escravo não usa sapato. Mas Deus está dizendo, a partir de hoje, vocês deixam de ser escravos e passam a ser livres. O clamor trouxe libertação para o povo. Deixa eu resumir essa simples história aqui para você. Talvez não esteja familiarizado com a linguagem cristã. O Egito aqui simboliza o mundo. Faraó, Satanás. O libertador, Moisés, é o nosso Jesus. E adivinha quem são os escravos? Éramos nós. Que saímos do Egito, do mundo, e estamos indo em direção à terra prometida. No meio do caminho tem um desertozinho para atravessar, tá, irmão?
Mas a gente vai chegar em Canaã, na terra da promessa. Nós somos livres. Uma vez Jesus manda os estagiários, e eles voltam e dizem, os 70, Senhor, no teu nome até os demônios se sujeitaram a nós. E Jesus disse, olha, legal, eu vi Satanás cair como um raio, mas não vos alegreis pelo fato de os demônios se sujeitarem a vós. Antes vos alegreis por terem os vossos nomes escrito no céu, escrito no livro da vida. A maior vitória que você pode ter, você está no culto da vitória, a maior vitória que você pode ter, não é porta aberta, não é carro zero, não é apartamento, isso é tudo maravilhoso, e Jesus dá, Ele é bom, mas a maior vitória que você pode ter, é o teu nome, está escrito no livro da vida, é o teu nome, está escrito no céu. Um dia nós éramos escravos, escravos de quem, pastor? Escravos do pecado, escravos de Satanás. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que para isto o Filho de Deus se manifestou ao mundo, para desfazer as obras do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38 diz, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com poder e virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 completa o 32 dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segunda de Pedro 2,19, escute isso com muita atenção. Segunda de Pedro 2,19, Pedro vai dizer assim, aquele de quem é vencido, do tal se torna-se escravo. Aquele por quem é vencido, do tal se torna-se escravo. Um dia nós nos tornamos escravos da prostituição, porque fomos vencidos por ela. Muitos se tornaram escravos da cocaína, dos psicotrópicos, da maconha, das drogas, porque um dia foram vencidos por ela. Muitos se tornaram escravos do pecado, do jogo de azar, tantas esquisitices, maluquices. Por quê? Porque um dia você foi vencido por isso tudo e se tornou escravo disso tudo. Mas a Bíblia nos fala de um Jesus maravilhoso, que aonde Ele chega, maldição é quebrada. Aonde Ele chega, laço de bruxaria, feitiçaria, mortes são desfeitos, sepultura é fechada. Aonde Ele chega, Ele faz aquilo que o divã psiquiatra não pode fazer, aquilo que o melhor amigo não pode fazer, aquilo que a autoajuda não pode fazer, aquilo que coach não pode fazer, Jesus faz. A igreja de pé. Aleluia!